Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou Bruno Fontes, professor de matemática e bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Hoje a gente vai fazer a correção da lista da primeira parte de função do segundo grau, tá? E se você por acaso ainda não fez essa lista, se você não assistiu a aula passada, volta aqui na descrição do vídeo, acessa a aula passada, assiste com calma, vai na lista de exercícios, tenta fazer e depois volta, tá? Aproveita aí no meio do caminho, já dá aquela curtida aí no vídeo, para você não esquecer de curtir depois. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, tá? E no final da aula você vai ver, eu acredito que você acompanha até o final da aula, você vai gostar e vai compartilhar com os amigos também, tá? Vamos lá? Vamos fazer essa correção então? Bora, bora, bora! Bom, primeira questãozinha aqui que eu separei para vocês é uma questão do Enem, tá? Que ele pegou e falou o seguinte, ó, o administrador de um teatro percebeu que com o ingresso a R$ 20, um show conseguia atrair 200 pessoas, e cada R$ 1 de redução, o número de pessoas aumentava em 40. Então, ó, antes da gente continuar lendo, vamos entender aqui, ó, quantidade de pessoas e o valor do ingresso. O valor do ingresso era 20 e atraía 200 pessoas. E para cada R$ 1 que cai, né, ele disse que aumenta 40 pessoas assistindo. Então, por exemplo, aqui vai ficar 200 mais 40, enquanto aqui vai ficar 20 menos 1. E se for reduzir de novo R$ 1, ou seja, se ficar 20 menos R$ 1 duas vezes, a quantidade de pessoas que vai assistir vai ser 200 mais 40, ou seja, 40 vezes 2, né? E assim vai. Aí ele pegou e falou o seguinte: ele sabe que os donos do teatro só admitem trabalhar com valores inteiros, tá? Só pode trabalhar com valor inteiro para os ingressos pela dificuldade de disponibilizar troco e pretende convencê-los a diminuir o preço do ingresso. Assim, representará um gráfico da arrecadação em função do valor do desconto no preço do ingresso. Então, ó, vamos lá. Ele quer pegar e criar um gráfico. Se ele quer criar um gráfico, ele quer criar uma função. E essa função ele quer que varie de acordo com o valor do desconto. Então, ó, repara aqui, ó, o dinheiro está aqui, né? A parte financeira daí, e para cada R$ 1 de desconto, o gráfico vai formando aqui, ó, essa ideia aqui, né? Então, se ele quer em função do desconto, eu não sei qual é o desconto. Então, eu sei que esse preço final vai ser 20 menos uma vez a quantidade de desconto que ele vai te dar, né? Só que repara que para cada linha que você aumenta aqui, ó, que você desce aqui, você soma 40, soma 40, soma 40. Então, como eu não sei quantas vezes a gente vai reduzir R$ 1, eu também não sei quantas vezes eu vou somar 40 pessoas nesse espetáculo. Então, a quantidade de pessoas vai ser 200 mais 40 vezes a quantidade de vezes que for feita a redução. E aí, quando a gente faz isso daqui, a gente tem duas expressões, uma para a quantidade e uma para o dinheiro de cada ingresso. Para eu saber o valor arrecadado, eu tenho que pegar e multiplicar essas duas expressões. Então, eu vou ter que pegar aqui, ó, 200 mais 40x e multiplicar por 20 menos... Em vez de escrever um x, eu vou escrever só x, tá? E aí isso daqui vai ser o valor arrecadado. E aí para eu descobrir isso daqui, ter uma visão melhor do que é isso, eu vou fazer uma distributiva. 200 vezes 20 dá 4.000. 200 vezes menos x é menos 200x. 40x vezes 20 vai dar 800x. E 40x vezes menos x é menos 40x ao quadrado. Essa é a expressão que dá o valor. E aí eu vou vir aqui e vou arrumar, ó. Vou colocar esse 40x negativo na frente. Vou simplificar isso daqui, né? Menos 200 mais 800 dá 600. E o 4.000 eu só vou repetir. E aí quando você olha para cá, você está enxergando aqui. Eita!
você está enxergando aqui, ó, que isso daqui é uma função de segundo grau, porque tem x ao quadrado, né? E aí é uma função de segundo grau, então a primeira coisa que a gente vai pensar é parábola. Só que é uma parábola com A igual a menos 40, ou seja, o A é negativo. Então a concavidade está virada para baixo. Então a gente está falando de uma parábola com a concavidade para baixo. Não pode ser a letra A, não pode ser a letra B, não pode ser a letra C. Repara que a gente tem aqui a letra D e E à disposição. E aí, quando a gente pega aqui e olha um outro elemento, ó, 4.000 é o termo independente, tá vendo? Ou seja, corta o eixo Y no 4.000. Isso acontece aqui, tá vendo? E isso acontece aqui. Mas, Bruno, esse daqui é a parábola na forma de uma linha, tá vendo? Aqui é a parábola, só que está marcado vários pontinhos. Então, o que que você vai fazer? Ó, como é que eu vou saber qual que é o certo? Se é esse ou se é esse? É um detalhe que está aqui no enunciado. Porque aqui a gente não está falando de desconto. O desconto vai ser quem vai definir os preços. E ele falou que só vai admitir valores inteiros. Valor inteiro significa que pode ser que esse cara não dê desconto, pode ser que esse cara dê R$ 1 de desconto, pode ser que esse cara dê R$ 2 de desconto, R$ 3 de desconto, R$ 4 de desconto. Então vão ser pontos. Porque o valor não é um valor contínuo, não é um valor que está aí englobando, não está admitindo todos os valores, só está admitindo os valores inteiros, por isso que são vários pontinhos. E aí a nossa resposta vai ser letra E. Beleza? Lindo, lindo, lindo. E aí, o que você achou? Essa questão 2 ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas como é Enem, vamos encarar, né? Vamos encarar. Ele pegou e falou o seguinte, ó, ele pegou um canhão, atirou, fez esse trajeto. E aí ele falou que a distância entre o canhão e onde encostou aqui foi 150 metros. E a altura máxima que desse tiro foi de 25 metros. Aí ele pede para determinar a equação da trajetória. Bom, vamos combinar o seguinte, essa trajetória aqui, ela é uma parábola. Por quê? Porque estou falando aqui, ó, uma trajetória parabólica, né? E aí ele pediu para pegar e colocar o eixo Y aqui e o eixo X aqui. Quando a gente faz isso, olha o que a gente ganhou. A gente ganhou que essa bala, ela encosta no chão no zero, porque ele falou para o eixo Y começar ali, e a outra raiz dessa equação é 150. Cara, se eu tenho duas equações, duas raízes dessa função prontas para mim, eu vou usar a forma fatorada, que é f de x, deixa eu até trazer para cá, é igual a vezes x menos uma raiz, vezes x menos a outra raiz. Aí, no finalzinho da aula, eu mostrei para você como é que funcionava, né? Então, se você ficou até o final da aula, você viu aqui o que a gente vai fazer e a gente vai repetir a ideia, ó. Vou vir aqui, ó, vou trocar o primeiro x aqui pela primeira raiz, que é zero, e a segunda x eu vou trocar pela segunda raiz, que é 150. Pronto, beleza. Agora está faltando descobrir o A. E a gente já usou dois pontos conhecidos. Qual outro ponto que ainda não é conhecido? É o vértice. Na verdade, ele é conhecido, só que a gente não usou ele. Bom, esse vértice, a gente sabe que ele está aqui, ó, na altura 25, né? E esse x do vértice aqui, a gente não combinou que a função da parábola aqui, ela sempre vai ser simétrica? Então, quer dizer que esse cara aqui é o ponto médio. O ponto médio entre 0 e 150 é a metade da soma. Então, x do vértice é 0 mais 150 dividido por 2. É 75. Então, quer dizer que esse pontinho aqui de cima do vértice tem coordenadas 75 e 25. E vai ser com ele que a gente vai descobrir o A que está faltando. Então, vou substituir aqui, ó, 75, 25. Então, ó,
A vezes, no lugar do x eu vou colocar 75, no lugar do x eu vou colocar 75, isso daqui o resultado vai ser 25. Vamos arrumar aqui, ó, A vezes 75 menos 0 é 75, 75 vezes menos 50 é menos 75, isso daqui é igual a 25. Pessoal, sem condições de eu fazer essa multiplicação aqui. Por quê? Porque eu não quero descobrir o valor de A. Se eu quero descobrir o valor de A, eu vou isolar o A. Então, eu vou pegar isso daqui e vou passar para o outro lado dividindo, né? Porque esses dois elementos estão multiplicando o A. Então, eles vão passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó, A igual a 25 dividido por 75 positivo e 75 negativo. Só que 25 e 75 dá para simplificar por 25. Aí fica 1 e fica 3. Olha que lindo. O A é feio, mas é 1 sobre 3 vezes menos 75. Eu botei o sinal de menos em cima, tá, pessoal? Por quê? Porque aqui era positivo, com um negativo daqui de baixo, quer dizer que a fração é negativa. Só que eu gosto de colocar o sinal de menos em cima para a gente não esquecer dele, tá? E agora 3 vezes 75 é 225. E aí, ó, vamos lá. A função, que é a nossa f de x, ou y, né? Ficou menos 1 sobre 225, que é o A, vezes o x menos 0, que eu só vou escrever x, né? Não precisa escrever menos 0, vezes x menos 150. Essa é a nossa equação, essa é a nossa função. Só que se a gente parar e olhar, nenhuma delas está assim, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que dar uma arrumada. E repara que nenhuma delas tem fração nos elementos. Então, tá vendo esse denominador aqui, 225? Eu vou apagar esse f de x aqui para a gente não se confundir. E eu vou vir aqui e vou multiplicar toda a fração por 225 para ficar mais simples. Quando eu multiplicar tudo por 225, é bom que a gente até tire uma dúvida aqui, ó. Vai ficar 225y. E aí, quando eu multiplicar, repara que aqui tem multiplicação, ó. É isso, vezes isso. Ou seja, isso tudo aqui é um elemento só, né? Tá tudo sendo multiplicado. Então, quando você pegar e multiplicar a direita por 225, esse 225 que vai multiplicar todos esses elementos daqui, ó, vai simplificar com esse denominador. E aí vai sobrar só menos x que multiplica x menos 50. Aí a gente vai fazer a distributiva. Ó. Menos x vezes x é menos x ao quadrado. Menos x vezes menos 50 é mais 150x. Isso daqui é igual a 225y. E é exatamente o que está escrito aqui, ó, na letra E, né? Vê se não é o que está escrito na letra E. Belezinha? Olha, eu vou te falar o seguinte, ó, a gente tem que analisar a questão em etapas. Essa parte aqui, de substituir as raízes, lindo, tranquilo. Essa segunda parte aqui, de pegar um terceiro ponto, pegar as coordenadas dele, substituir para encontrar o valor de A, aqui provavelmente você pode ter feito uma carinha feia porque apareceu fração, porque os números eram grandes, tá? Mas o processo é tranquilo. E aí o que a gente deu de azar? É que ficou muito feio isso daqui. Aí fazer a distributiva aqui e chegar na equação no formato que ele queria, a gente precisou de uma manipulaçãozinha aqui. Mas o que a gente usou como referência? Opa, foi simplificar essa fração aqui, já que nenhum dos elementos aqui, ó, tinha fração, tá? Então, ó, é essas coisas que a gente vai prestando atenção, tá? Vamos lá. Uma empresa de chocolate consultou o gerente de produção e verificou que existem 5 tipos diferentes de barras de chocolate que podem ser produzidas, com os seguintes preços. Analisando as tendências do mercado, que incluem a quantidade vendida e a procura pelos consumidores, o gerente de vendas da empresa verificou que o lucro L, com a venda da barra de chocolate, é expresso pela função, ó, ele te deu essa função aqui, ó, L
em função de x é menos x ao quadrado mais 14x menos 45. Só que assim, ele falou o que é o L. Ele ainda não falou o que é x. Aqui ele falou que é x. Ó. O que é x? X representa o preço da barra de chocolate. Ó. X representa o preço da barra de chocolate e L é o lucro. A empresa decide investir na fabricação da barra de chocolate cujo preço praticado renderá o maior lucro. Então, ó, eu quero saber qual é a barra de chocolate que vai gerar o maior lucro. Então, olha a pergunta. Eu quero saber qual é a barra, qual barra que eu vou usar para obter o maior lucro, tá? Preste atenção, eu estou te perguntando qual vai ser esse lucro? Não, eu quero saber qual é a barra para obter o maior lucro. E aí, quando você olha para essa função aqui, repara que o lucro é exatamente o que a gente trabalha como y, né? E aí, o lucro é o y. Então, quando a gente pensa aqui, ó, no y, esse cara aqui vai ser o que vai avaliar o lucro. E a gente está olhando que isso daqui é uma função do segundo grau, né? Com a concavidade aqui, ó, virada para baixo. Já que é uma concavidade virada para baixo, existe um ponto aqui, ó, que é um ponto mais alto. E esse ponto mais alto, esse cara que está aqui, ó, esse y do vértice, ele vai ser o lucro máximo. Tá? Por quê? Porque o y é o que representa o lucro nessa equação. Ele está te perguntando qual é o lucro máximo? Qual é o maior lucro? Não, ele quer saber qual é a barra que vai acontecer isso. E onde que eu vou descobrir isso? Vai ser, ó, lá no eixo X. Lá no eixo X vai ter o X do vértice e isso daqui vai dizer o quê? O preço da barra. Então, como eu quero saber qual é a barra, eu vou identificar pelo preço da barra. E para eu descobrir o x do vértice, eu vou fazer menos b sobre 2a. Menos b é menos o 14 sobre 2 vezes o a. O a é menos 1, né? Então, ó, a gente está pegando aqui, ó, b é o 14 e o a é menos 1. Vai ficar menos 14 dividido por menos 2, que é 7. Cara, a barra de R$7, ó, é a barra 4. E tá aqui, tá? Repara que a gente fez uma conta minúscula, tá? Depois de uma análise, tá? Então, essa análise aqui, ó, que vai determinar o que que eu vou fazer. Então, se eu quero saber a barra, eu vou calcular o x do vértice, porque a barra é definida pelo preço, tá? E o preço é o x da brincadeira, tá? Vai ter gente que vai pegar 2 e substituir pelo x e anotar o resultado. Pegar o 3,50, substituir pelo x e anotar o resultado. Pegar o 4, substituir pelo x, anotar o resultado. Pegar o 7, pegar o 8. Repara a quantidade de conta que você for fazer se você for testar um por um. Aí pode ser que não dê tempo, né, de você terminar, tá? Então tem que ficar esperto. Beleza, vamos que vamos. Agora aqui, ó, analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado em milhar de real, ó, primeira coisa, ó, já está em milhar, tá? Poderia ser calculado pela expressão. Aí ele te deu uma fórmula, você não precisa prestar muita atenção na fórmula agora, mas o importante é x representa os dias do mês, variando de 1 a 30. Tá? Então, x representa os dias do mês, variando de 1 a 30, e esse V que está aqui é o quê? É o montante arrecadado, né? Beleza. Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário V0 arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme as categorias. Olha o que ele falou. Eu quero saber qual é o menor montante diário. O montante diário
Era o V, né? Então ele quer o menor montante diário, ele quer saber qual é o valor mínimo. Se ele quer o valor mínimo, eu suspeito que essa função aqui, ó, olha o A dela. O A dela é 1/4, né? Já que o A dela é 1/4, quer dizer que essa função aqui ela tem a concavidade, ó, virada para cima. E aí, ó, esse eixo y, que vai ser o valor arrecadado, o montante arrecadado, ele vai ter, ó, um valor mínimo. E esse valor mínimo é o nosso y do vértice, tá? E aí, ele quer saber qual é esse valor mínimo. Então, vamos lá. Se ele quer o y do vértice, qual é a fórmula do y do vértice? Y do vértice é menos delta sobre 4a. Quem é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, o b é menos 10 ao quadrado menos 4. O a é 1/4 e o c é 105. Cara, esse 4 vai simplificar com esse 4. E aí eu vou ficar com menos 10 ao quadrado é 100. Menos, aí 4 simplificou com 4, sobrou 1 vezes 105, sobrou 105, né? Então aqui a gente encontrou que o delta é menos 5, né? E caramba, Bruno, o delta deu negativo, tem problema? A gente está calculando as raízes? Não, a gente quer usar ele aqui, ó, nessa fórmula aqui. Então vamos colocar aqui, ó, menos e menos, no lugar do delta eu vou colocar menos 5, sobre 4 vezes o A aqui é 1/4, né? Olha só que maravilha, ó. Simplificou. Ficou menos com menos mais 5 dividido por 1. Ou seja, a gente ficou com y do vértice, que é esse valor aí mínimo, igual a 5. E o valor 5 está aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó, entre 4 e 10. Ou seja, é considerado ruim. Ruim é a nossa letra D. Belezinha? Lindo, lindo, lindo. Fala pra mim, o que você tá achando aí dessas questões aí do Enem, tá? As duas primeiras questões que a gente fez foi sobre a lei da função, tá? E as duas segundas foi uma de x do vértice e a outra do y do vértice, tá? Então, assim, foram questões 1 e 2 mais ou menos parecida a ideia, mas partindo de pontos iniciais diferentes, né? Um era só informação, o outro era gráfico. E a 3 e a 4 era a mesma ideia, falando do vértice, mas um queria o x do vértice e o outro queria o y do vértice. Tem que prestar atenção nisso, tá? Então, ó, vamos ver o resto da lista? Vamos lá, vamos lá. Questão 5. Até beber uma água aqui, ó. Vamos lá. Então, direto aqui, ó. Tem essa função aqui. Olhei essa função, já vi duas letras. O que eu tenho que saber? Que P é a quantidade de pessoas infectadas no mês e T é o mês, né? No mês T. Só que aí, se eu sair pulando informação, eu posso perder uma informação importante que tem aqui, que é o quê? Ele pegou e falou o seguinte, ó. Vamos ler tudo. Peritos obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas ao longo do ano. E o modelo é esse, tá? Que representa os meses do ano. E P é a quantidade de pessoas infectadas. Para tentar diminuir o número de infectados, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu intensificar a propaganda oficial com os cuidados com a epidemia. Foram apresentadas 5 propostas, com diferentes períodos de intensificação de propaganda. Beleza. A sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, há uma maior quantidade de infectados. A sugestão foi aceita e escolhida. Beleza. Então, ó, vamos lá. Ele quer saber
qual foi o mês, ó, a maior quantidade de infectados. Ele quer um mês onde tem a maior quantidade de infectados. Eu quero um mês com os infectados, número de infectados máximo, né? Mês não é o T. Ele está querendo saber qual é o T quando a quantidade de infectados, que é a quantidade de pessoas, seja máxima. E aí, ó, vamos lá. Essa função, ela é uma função, ó, virada para baixo, né? Que o A é negativo. Aí eu vou vir aqui e vou desenhar, ó, esse é o nosso eixo Y. Esse daqui é o nosso eixo Y, que representa a quantidade de pessoas. E essa quantidade de pessoas tem aqui, ó, um Y do vértice, que é a quantidade de pessoas máximas infectadas. É essa a pergunta que ele quer? Ele quer saber qual é o Y do vértice? Não, ele quer saber qual é o mês. O mês é o quê? É o elemento T. Onde é que está o elemento T? O elemento T está aqui, onde seria o nosso eixo X. E aqui, ó, a gente está procurando, ó, o X do vértice. Tá? Bruno, esse eixo aqui, ele tem que estar aqui na direita? Não, cara, é um esboço. Eu poderia ter desenhado aqui do lado aqui sem problema nenhum, tá? Eu não conectei esses dois eixos, tá vendo? Eu só estou dando um esboço, ó. Eu sei que esse gráfico, ele está virado para baixo, que tem um valor máximo, mas eu estou apontando para você, ó, que eu quero descobrir qual é o X do vértice. Eu quero a quantidade de pessoas. Aí vem aqui e faz, ó, X do vértice menos B sobre 2A. Menos o B é 10, duas vezes o A, que é menos 1, vai ficar menos 10 dividido por menos 2, que é 5. 5 está nesse período aqui, ó, certo? Se está nesse período aqui, ó, é o 3. Belezinha? Lindo, lindo, lindo? Curtiu? Show de bola. Agora, vamos lá. Questão 6. Considere que o modelo matemático utilizado no estudo da velocidade v de uma partícula de um fluido escoando em um tubo seja diretamente proporcional à diferença dos quadrados do raio da secção transversal do tubo e da distância x da partícula ao centro da sucção que o contém, isto é, meu Deus, que loucura. Aí ele te deu uma fórmula. Olha que maravilha, ele disse a fórmula para você. Ó, que v, que é o quê? A velocidade. Ela é uma velocidade que dá dependendo de x. Ele disse que era x. Não sei, daqui a pouco a gente lê. Tá? É igual a k ao quadrado, r ao quadrado, menos x ao quadrado. Ele te deu essa fórmula, né? Beleza, deixa eu ver aqui. Não, melhor, deixa eu anotar isso daqui para cima. Ó, isso é velocidade. Ok. Ele falou que é diretamente proporcional à diferença do quadrado do raio, tá? Beleza? Isso daqui é o raio. E da distância x. Ah, então x é a distância da partícula. E esse k aqui é porque ele está colocando aqui que k é uma constante positiva. Tudo bem, deixa o k quieto. É a constante. Constante. Essa constante poderia ser só k, não precisaria ser k ao quadrado, mas ele quis colocar k ao quadrado, deixa ele colocar k ao quadrado. O valor de x em função de r para que a velocidade de escoamento de uma partícula seja máxima. Olha isso, eu quero o valor de x, eu quero saber o valor de x para que a velocidade seja máxima. Cara, ele está te perguntando o x do vértice. Né? Eu quero saber qual é o valor de x quando acontece o máximo. Mas, Bruno, isso é uma equação, uma função de segundo grau? Fala para mim. Vamos fazer a distributiva? K ao quadrado, R ao quadrado, K ao quadrado vezes menos x ao quadrado é menos K ao quadrado, x ao quadrado. Cara, tá cheio de quadrado, né? Mas por que é uma função do segundo grau?
Porque ó, a variável não é x, não tem um x ao quadrado aqui, ó. Então, esse cara aqui, ó, é o cara que está definindo que é uma função do segundo grau. Vou botar ele até na frente, ó. Menos k ao quadrado, x ao quadrado, mais k ao quadrado, r ao quadrado. O que é o x ao quadrado? Está aqui. E aí, ó, só para a gente garantir, ó, quem é o a? O a é o elemento que multiplica o x ao quadrado, que no caso é o menos k ao quadrado. Quem é o b? O b é o cara que acompanha o x. Tá enxergando algum x aqui sem expoente? Não, né? É porque esse b, ele é zero. O c é o elemento que está sozinho. Quem é o elemento que está sozinho? É o k ao quadrado sobre r ao quadrado. Cara, ele quer calcular o x do vértice. Aí você vai vir aqui e vai fazer ó, menos b sobre 2a. Menos o b é zero sobre 2 vezes o a. Por mais feio que seja esse a, cara, zero dividido por qualquer coisa dá zero. E aí a nossa resposta é a letra A. Beleza? Parecia que a questão ia ficar difícil, né? Quando você foi lendo esse bagulho aqui, ó. Se ele não te dá forma, realmente ia ser um pouquinho trabalhoso a gente chegar nessa forma. Mas, com essa fórmula aqui, a gente só tinha que ter calma para entender que ele quer o valor de x para a velocidade máxima. Ou seja, que ele é o x para a velocidade máxima, a gente só tinha que deduzir que era x do vértice, arrumar isso, enxergar como uma função do segundo grau para a gente calcular o x do vértice. E aí, fala para mim, o que você achou dessa questão? Coloque aí. Agora, pessoal, essa daqui é uma das minhas questões preferidas, tá? Preferidas. E aí eu vou mostrar para vocês que ela é uma questão que, se você organizar, ela flui, tá? Ela flui. Vamos resumir aqui o enunciado, ó. Ele disse que ele vai gastar 100 metros nessa tela aqui lateral, tá? Para fazer essa tela lateral. Ou seja, ele está dizendo para você que esses 100 metros é o perímetro, tá? E perímetro é a soma de todos os lados. Do jeito que está escrito aí, x e y, eu vou escrever ó, que x mais y mais x mais y é igual a 100. Dá para dar uma arrumadinha e escrever que 2x mais 2y é igual a 100. Dá para simplificar aqui todo mundo por 2, escrever que x vezes y é igual a 50 e pronto. Agora, ele falou o seguinte, tá, eu tenho essa condição, tá, que a gente já simplificou e chegou nessa situação aqui. Eu quero saber quais são os valores de x e y para que a área da base seja máxima. Olha isso. Eu quero que essa área aqui, eu quero calcular essa área de maneira que, na verdade, eu não quero calcular essa área. Eu quero o valor de x e de y para que a área seja máxima. Então, ó, qual o valor de x e y para que a gente tenha uma área máxima? Bom, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar calcular a área. Como é que eu tento calcular a área disso? Isso daqui não é um retângulo de base x e altura y? Né? Isso daqui, essa base aqui, ó, não é um retângulozinho? Então, eu vou escrever que a área é x vezes y. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa informação que a gente tinha e vai isolar o y. Ah, poderia isolar o x? Poderia. Vou isolar o y. Aí vai ficar 50 menos x. Aí aqui, ó, onde tinha y, eu vou pegar e vou reescrever como 50 menos x. Agora a gente faz a distributiva. Ó. 50 vezes x é 50x. X vezes menos x é menos x ao quadrado. Então a área aqui ó, é menos x ao quadrado mais 50x. Cara, você está vendo que a área está dependendo de uma expressão, ou seja, você acabou de construir que a área é uma função em relação a x. Você não quer saber o x para quando a área é máxima? Se você quer saber o x quando a área é máxima, para descobrir esse cara aqui, você vai calcular o x do vértice. Então, vou calcular o x do vértice aqui, ó, menos b sobre 2a. Aí eu vou ficar com menos
o b, que é 50, sobre 2 vezes o a, que é menos 1, vai ficar menos 50 dividido por menos 2, que é 25. Ou seja, o x tem que ser 25 para a área ser máxima. E combina comigo que se o x é 25, o y vai ser 50 menos 25. Também vai ser 25. Então, uma combinação é x 25 e y 25. Belezinha? Lindo, lindo, lindo? Show de bola! Coloca aí se você conseguiu, se você não conseguiu. Fala comigo, fala comigo. Vamos lá, questão 8. Um estudante está pesquisando para o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior da estufa em graus Celsius é dada pela expressão temperatura em função de H. Olha só, ficou um menos aqui, ó. Menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Então, calma aí. Vamos botar aqui, ó. T em função de H. O que é T? É a temperatura em função das horas. É igual a menos, que tem um menos aqui, né? Que ficou ali esquecido. Vou até dar uma arrumada aqui. Você vai pegar essa lista aí com menos bonitinho, tá? Vai ficar assim, né? Beleza. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Olha, ele disse que o número de bactérias acontece quando a temperatura é máxima. E nesse momento ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa os intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Quando o estudante obtém o maior número de bactérias, qual é a temperatura? A temperatura é classificada como? Ele quer o maior número de bactérias. O maior número de bactérias vem com a temperatura máxima. Eu quero saber qual é a temperatura máxima. A temperatura, ela não está aqui no lugar do Y. Então, quer dizer que a gente está procurando o Y do vértice. Tá? Então, vamos lá. Se eu tenho menos H mais 22H menos 85, essa é a nossa função. Primeiro, a gente tem que calcular o delta, né? Porque Y do vértice é menos delta sobre 4A. Vamos calcular o delta. Delta é 22 ao quadrado menos 4, o A é menos 1 e o C é menos 85. Nossa, quantos sinais menos, hein? Vamos lá. O delta, 22 ao quadrado, é 484. Menos com menos com menos é menos. 4 vezes 85, 85 vezes 2 é 170, 170 vezes 2, 340. Subtraiu, ficou 144. Cara, 144 é bom? É irrelevante, porque a gente não quer saber se ele tem raiz, a gente quer substituir aqui na fórmula do y do vértice. Menos 144 sobre 4 vezes o A. Presta atenção que esse A é menos 1. Então, menos 144 dividido por menos 4. Fazendo a continha aqui, vai dar 36, né? E 36 tá aqui, né? Aqui, tá classificado, como alta. Beleza? Lindo, lindo, lindo? Show de bola! Então agora, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer a questão 9. Questão 9 é uma questão do Enem de 2022. Só pela equação aqui, pela função, já tem fração, já sei que vai dar pode ser que dê um trabalhinho. Deixa eu anotar aqui, y igual a menos x ao quadrado sobre 6 menos 7
Ih, caramba, comeu um x aqui, ó. Menos 7x sobre 3 mais 12. Beleza. Bom, vamos lá. Onde y representa a altura da bola. Então o cara veio aqui e sacou, ui, e esse y da fórmula, ele está me falando sobre a altura da bola. E o x, né, é aqui, ó, esse deslocamento na horizontal, tá? E repara que ele marcou aqui no gráfico, ó, 1,5 de altura, tá? 1,5 de altura. Ele quer saber o seguinte, ó, a equipe desse jogador participou de um torneio, jogou 5 partidas, cada uma delas em um ginásio. Aí tá aqui os ginásios, a altura dos ginásios, né? O saque desse atleta, ele vai invalidado se ele tocar o teto do ginásio. Então, se encostou, deu ruim. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir qual é a altura máxima durante o deslocamento da bola, né? Se eu quero a altura máxima, a altura não está sendo representada aqui no eixo Y, eu quero saber quem é o Y do vértice. E se eu quero o Y do vértice, eu quero fazer menos delta sobre 4A. Então me ajuda aqui a calcular o delta aqui dessa função aqui, ó. É b ao quadrado, é menos 7 terços ao quadrado, sobre menos 4, é b ao quadrado, menos 4AC. Beleza, vamos lá, vamos arrumar isso daqui. O delta, aqui vai rolar uma coisa legal. O que vai acontecer? Ó? Menos ao quadrado vai ficar mais, 7 ao quadrado é 49, 3 aqui embaixo ao quadrado é 9. Beleza. Esse 6 eu vou simplificar com esse 12, tá? Para facilitar a nossa vida. Porque quando eu divido por 6, sobra 2 aqui e aqui não sobra nada. E aí tem um sinal de menos aqui e tem um sinal de menos aqui. Então negativo com negativo fica positivo. E 4 vezes 2 dá 8, tá? E aí, como eu estou com valores aqui, ó, olha os valores que estão aqui, pessoal. Os valores aqui, ó, eles estão inteiros, né? Então, se eu aproximar esse valor aqui, ó, ele vai poder me dizer aqui se está dentro aqui desses valores inteiros. Mas tem um detalhe, ainda não acabou, porque estou calculando o y do vértice. Então, vou pegar esse valor que está aqui, deixa eu ver aqui, ó, vamos ver aqui como é que vai ficar, ó, sobre menos, esse delta eu vou guardar ainda, não vou escrever ele não, vamos botar aqui o 4 vezes o A. O A é menos 1/6. Menos 1/6. Tá. E aí, ai. Vamos adiar essa brincadeira aqui, ó. Vamos melhorar isso daqui, ó. Vou fazer MMC. Vou fazer MMC aqui, ó. Entre 9 e 1 é 9. Então tem que multiplicar esse cara aqui por 9. Aí vai ficar 49 mais 8 vezes 9. Isso tudo sobre 9. 8 vezes 9 dá 72. 72 mais 49 dá 11. Aí vai ficar 121. Então, 121 sobre 9. Esse é o delta, né? Vou trazer para cá, ó, menos 121 sobre 9. Tá, aí vamos arrumar aqui. Negativo com negativo dá positivo. Então, a gente está vendo aqui, ó, 121 nonos sobre 4 vezes 1 é 4 sextos. Só que aí, o que a gente vai fazer? Isso daqui é a mesma coisa que... Mesma coisa que divisão de fração. A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Só que aí o que eu vou fazer? Eu vou simplificar aqui por 2, aí vai ficar 2 e aqui vai ficar 3. Agora eu vou simplificar, vou botar para o outro lado. Esse com esse eu vou dividir por 3, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3.
E aí eu estou aqui com 121 vezes 1 em cima e 3 vezes 2 embaixo. E aí, pessoal, esse valor aqui vai dar 20,1 trocado, né? 20,1 trocado. Então quer dizer que daqui até aqui é 20,1 pouquinho. Só que a altura do teto, eu tenho que me preocupar com esse 1,5 que sobrou aqui, ó, que era o ponto de partida da bola. Então quer dizer que a bola chega a uma altura de 20 mais 1,5, vai chegar a altura de 21,5 alguma coisa, tá? Na verdade é maior do que um 21,5, mas já é o suficiente para eu saber que vai bater no teto do ginásio 1, vai bater no teto do ginásio 2, vai bater no teto do ginásio 3, do ginásio 4 e tá tudo bem. Aqui no ginásio 5 vai dar tudo certo. Então, ó, e aí a gente vai ter aqui, ó, letra D. É trabalhosa essa questão, hein? Era só calcular o y do vértice, que a gente tinha que calcular, e depois somar com 1,5. Só que aqui os números não ajudaram, né? Os números foram bem feios, né? Beleza? E essa era a última questão, hein? Essa era a última questão. Então, ó, chegou até aqui, vai dar aquela moral, né? Dá aquela curtida no vídeo, tá? Se inscreve no canal, porque próxima aula a gente vai falar a segunda parte sobre função do segundo grau, vai ter lista de exercício também, tá? E compartilha com os colegas que tu ficou até aqui, tu gostou, tu curtiu, tu sabe, tu tá ansioso para ver a próxima aula, dá essa moral aí pro canal e pros seus amigos conhecerem aí também, tá? Então, galerinha, aguardo vocês na próxima aula. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.